aí, pessoal, espero que vocês estejam bem. Bom, então hoje estamos aqui dando sequência à nossa série de vídeos referente à produção de recursos educacionais abertos, com o tema Fomento aos Sistemas Integrados de Produção Agropecuária. E hoje estamos aqui na presença da engenheira agrônoma Heloísa Matei. Boa noite, Heloísa, tudo bem? Boa noite, Felipe, tudo bem contigo? Tudo bem. Bom, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os consórcios entre as plantas agrícolas e as plantas forrageiras. Bom, então, o que são esses consórcios entre as plantas agrícolas e as plantas forrageiras e como a gente faz para realizar esses consórcios? Bom, o consórcio nada mais ele pode ser definido, então, como o cultivo de uma, né, no máximo, duas ou mais espécies, né, cultivadas de forma simultânea. Ou seja, elas são cultivadas em uma mesma área agrícola, tá? Dentre os consórcios, né, os mais utilizados dentro do sistema de integração lavoura-pecuária, que merece destaque, é a utilização, então, de plantas forrageiras, né, especialmente, né, que vem ganhando mais destaque, as braquiárias, né, as ourochoas agora e os megatirsos, né, em consórcio com o milho, tá? A finalidade dele, né? Qual que é a finalidade desse consórcio? Qual que é o objetivo dele dentro desse consórcio? O que ele nos permite? O consórcio em si, ele nos traz uma vantagem muito grande, que é a antecipação, né, do estabelecimento da pastagem. Ou seja, quando eu vou realizar a semeadura no milho, eu posso realizar a semeadura da forrageira, tá? Essa semeadura ela pode ser realizada de forma simultânea ou defasada, né, dependendo aí do planejamento do produtor, dependendo da espécie a ser utilizada, né? Ela pode, então, ser simultânea ou defasada, tá? Então, dentre os benefícios, é o quê? Quando semeia o milho em desenvolvimento, as forrageiras elas estarão desenvolvendo de forma simultânea, né? Então, esse arranque inicial, quando eu retirar o milho, né, seja o milho para silagem ou para grão, a forrageira ela vai ter disponibilidade, então, de água, luz e nutriente, né? Pela retirada do milho, e ela vai se desenvolver de forma mais rápida. Ou seja, eu tenho essa forrageira já estabelecida a campo, né? Então, posteriormente, o desenvolvimento de matéria seca dessa forrageira ela vai ser mais rápida, né? Então, esse aí é dos principais, uma das principais vantagens, né, da utilização do consórcio, né? Objetivando, seja para a utilização, então, da alimentação animal, ou seja, para dar continuidade aí ao sistema de plantio direto, né? Seja para a produção de palhada, né? Esses são os principais aí benefícios, né? A utilização dessa forrageira em consórcio com o milho. Ótimo, ótimo. Bom, e como que a gente pode proceder para estar realizando esses consórcios, né? Existem muitos pontos assim a se considerar antes de eu realizar um consórcio, questão assim de ver como é que está a qualidade do solo, etc. Sim. Antes de realizar o consórcio, devem sim ser levados em considerações alguns pontos, né, que são de extrema importância. O primeiro ponto é saber o objetivo. Por que eu estou realizando esse consórcio? Né? Pensar primeiro o porquê de eu querer realizar esse consórcio, né? Depois, né, por exemplo, eu utilizei, nesse caso, né, o milho em consórcio com a forrageira. Por quê? Quando eu retirar o milho, que também ele foi utilizado para silagem, por exemplo, né, sobra a minha forrageira campo. Essa forrageira eu posso estar utilizando para alimentação animal, eu posso fazer a fenação, eu posso fazer o pastejo, ou eu posso deixar ela lá apenas como planta de cobertura de solo, né? Os pontos que devem ser levados em consideração. Como você comentou, né? A fertilidade do solo é de extrema importância, né? Por exemplo, um solo pobre que não tem capacidade de suprir ou nutrir uma cultura, né? Vamos considerar aí que a cultura mais comum seria a cultura de interesse econômico, que seria a cultura de grãos, né? Se ela não tem capacidade de suprir, né, de dar suporte para essa planta, se eu colocar outra planta, imagine como vai ficar o sistema. Né? Então, assim, a fertilidade do solo ela deve ser levada em consideração, sim. Né? Eu devo ter aí uma boa fertilidade do solo para que meu consórcio ele se desenvolva, né? Ele seja conduzido de forma adequada. Tá?
Outro ponto que também merece bastante destaque é a questão da escolha das espécies, seja da espécie forrageira ou seja da espécie de interesse econômico, ou que no caso, aí eu estou lidando com a cultura principal, que eles chamam, né? Seja para produção de grãos ou para silagem, como foi o caso do milho, né? Então, assim, eu preciso levar em consideração a escolha. Por exemplo, como eu comentei, nesse caso, a gente escolheu aí a braquiária, né, e o pânico, ou auruchô e o megatirsus, né. Ela é uma forrageira tropical, né, como nosso objetivo posteriormente foi fazer a fenação e pastejo, né, então ela foi uma ótima escolha para nós. O milho, a escolha da cultura de interesse econômico, ela vai depender da finalidade de interesse do produtor, mas especialmente saber se essa planta ela vai se adaptar ou não ao consórcio. O milho, né, sem dúvidas, como é bastante conhecido, ele apresenta um porte, né, ele apresenta uma estrutura muito boa para o consórcio. Por quê? Ele apresenta uma altura, né, adequada, é um porte ereto, ele permite a entrada de luz, né, não prejudicando aí o desenvolvimento das forrageiras, né. Deve-se levar em consideração também a forma com que vai ser semeado ou a forma com que vai ser implantado esse consórcio, né? Tudo isso deve ser planejado com antecedência. Por exemplo, se eu vou realizar esse consórcio, se eu vou realizar a semeadura da minha forrageira, nesse caso, né? Na entrelinha, se vai ser realizado a lanço, né? Tudo isso deve ser planejado para que o consórcio ele seja, né? Que ele funcione ou que a gente obtenha sucesso. Como você comentou, né? A fertilidade do solo, que é de extrema importância, né? Uma coisa que eu gostaria de ressaltar aqui é a utilização, né, de forrageiras dessas espécies é uma das principais vantagens quando utilizada com milho, porque ela apresenta desenvolvimento inicial lento, né? Ou seja, do período de germinação, emergência dela, o milho ele já vai ter um arranque inicial mais rápido. Então, ele vai, entre aspas, né, segurar essa forrageira, vai reprimir o desenvolvimento dela, né? E quando eu retirar esse milho, ela já vai estar pronta para dar esse arranque inicial. Aqui eu coloquei uma foto, né? Essa penúltima foto aqui é do dia em que a gente realizou a colheita do milho silagem. E essa foto aqui do lado é 40 dias após a semeadura. Então, a gente consegue observar aí um desenvolvimento, um arranque bem rápido dela após a colheita do milho silagem. Ou seja, ficou, então, né, luz, água, nutriente, a partir de agora, tudo disponível só para ela, né? Então, é importante também a questão da fertilidade, sim, para que esse desenvolvimento, posteriormente, também ocorra sem ocasionar prejuízo na cultura principal. Ótimo, ótimo. Bom, então, como você tinha comentado, né, é muito importante essa escolha. E caso aconteça de fazer alguma escolha errada, tanto na cultura que vai ser a cultura principal ou a cultura forrageira, existem alguns pontos negativos de tu fazer essa escolha errada? Existe. Por exemplo, na verdade, né, a gente coloca o milho em consórcio com forrageira e tudo mais. Tem trabalhos, né, que a gente vê que eles colocam a semeadura defasada, né, e existem alguns casos que colocam a semeadura antecipada e depois faz a semeadura do milho. Porém, a semeadura antecipada da forrageira, ela pode ocasionar alguns problemas sim, né, principalmente se a gente ficar aí dependendo das condições climáticas, né, muitas vezes pode acelerar o desenvolvimento e crescimento da forrageira. Um dos principais fatores, assim, que acaba reprimindo ou influenciando aí na tomada de decisão do produtor é a questão da colheita, né? Muitas vezes o desenvolvimento de forrageiras, né, muito com porte muito elevado, acaba ocasionando problemas na colheita, tá? Principalmente questões envolvendo embuchamento e tudo mais, né? Então aí o produtor já fica meio, né, com o pé atrás em relação ao consórcio. Por exemplo, existem trabalhos acerca da utilização de milho com feijão, feijão guandu, feijão de porco, enfim, né? O que acontece? Quando eu utilizo esse tipo de consórcio, né, o feijão de porco ele tem o hábito de crescimento,
como que é o hábito de crescimento dele? Ele vai se enrolando no milho. Posteriormente, para colher esse milho, acaba dando uma certa dor de cabeça, tá? Então, assim, precisa ter definido muito bem, né? Ter dado uma estudada, pedir orientação de um técnico em relação a isso, né? Por essas questões mais práticas, tá? Outra questão é utilizar uma planta extremamente agressiva, né? Com, por exemplo, a soja. Né? O milho, ele apresenta um porte ereto, ele apresenta capacidade, as folhas, né? Absorção de luz e tudo mais. Agora, a soja, né? Já fica mais difícil você imaginar, por exemplo, uma colheita com um consórcio, por exemplo, de alguma forrageira com a soja, né? Aí acaba se tornando mais difícil. A questão das sementes também tem que ter bastante cuidado em relação à aquisição, tá? Você tem que tomar cuidado quando você vai realizar os manejos, né? Porque depois você precisa lembrar que você não tem só a cultura de interesse econômico, você tem uma cultura convivendo em consórcio, tá? Por exemplo, o milho é resistente, tolerante a glifosato, a herbicida, por exemplo. Mas você tem que lembrar que a forrageira que está em consórcio, ela não é, né? Então, você tem que tomar todos esses cuidados. Tomar cuidado também em relação ao espaçamento, né? Que é bem importante quando se trata de consórcio, né? Você não pode adensar muito também, porque acaba acaba reprimindo mesmo o desenvolvimento da planta, né? E acaba aí prejudicando o estabelecimento do consórcio. Certo. Bom, eu acho que com relação às minhas perguntas eram isso. Eu não sei se você quer deixar mais algum ponto que você acha que seria interessante comentar conosco. Eu coloquei aqui uma imagem que assim, eu particularmente, deixa eu ver se é essa aqui. Foi o início, né? A gente trabalhou com consórcio de espécies forrageiras com o milho, tá? O que a gente observou foi que o grande acúmulo de matéria seca ao longo do tempo, mesmo realizando os manejos de pastejo e fenação, tá? Essa primeira foto, ela mostra aí o primeiro ano de estabelecimento do consórcio, tá? A gente vê as plantinhas bem pequenininhas ali se desenvolvendo no meio do milho, tá? Lembrando que nesse caso a forrageira ela foi semeada na entrelinha, de forma a lanço, nessa primeira foto, tá? Porque a gente precisou realizar o preparo do solo, né? Então a gente optou em realizar a semeadura a lanço. Já nessa segunda foto, já era no segundo ano de condução do experimento, tá? Então o que a gente observou, um grande acúmulo de matéria seca, né? Esse solo, ele só recebia milho para silagem, tá? Então ia lá, colhia o milho, plantava milho, colhia o milho. E assim, como é milho para silagem, a quantidade de material vegetal que ficava sobre a superfície era praticamente nulo, né? Então, assim, a gente viu que com o tempo a gente conseguiu incrementar aí um pouquinho de matéria seca, né? E ela foi bastante expressiva, né? Talvez um dos cuidados aí que a gente poderia ter é utilizar de forma melhor, né? Essa quantidade de forragem disponível. Né? A gente pode ver que mesmo realizando os manejos de pastejo e fenação, a gente conseguiu aí um grande acúmulo de matéria seca sobre a superfície. Né? Aqui, então, a primeira foto, ela mostra aí o segundo ano de condução, né? Após a dessecação, né? Que a gente refez a semeadura do milho em consórcio com as forrageiras. Esse primeiro tratamento aí, essa primeira foto, ela mostra aí como tinha palhada ainda sobre a superfície, né? Ali uma foto dos manejos, e uma coisa que eu gostaria de ressaltar bastante, que é uma das vantagens aí do sistema de integração utilizando o consórcio, é o controle de plantas daninhas, tá? Nessa foto, onde os animais estão pastejando, era a braquiária, né? A braúna, e a incidência de plantas daninhas foi praticamente nula, onde houve, né, o consórcio milho com as forrageiras. Já nessa foto aqui, ó, né, é a foto do pousio, né, onde não houve o consórcio de milho com a forrageira. Então, no período dos manejos, né, de pastejo e fenação, o pousio ele permaneceu com o solo da forma do início do experimento, né? Então, a gente viu aí uma incidência de plantas daninhas bastante expressiva, tá?
Então, deve-se levar em consideração aí esses fatores, né? Os benefícios promovidos por esse sistema, a possibilidade e reduz os riscos, né, inerentes à erosão, reduz a temperatura desse solo, né, e considerando aí que a gente teve um veranico bem forte, né, esses dias, não sei como é que foi aí na região de vocês, mas a gente pode observar o quê? Que onde tinha o consórcio, as plantas, elas estavam bem desenvolvidas, né? Aonde estava o pousio, elas já estavam mais, a altura delas foi menor, tá? O que a gente observou visualmente agora, né? Nesse ano. Infelizmente, foi um dado que não participou aí da minha tese, mas ele foi um resultado bem interessante, né? Que a gente só visualizou, né, agora, nesse ano, tá? Felipe, eu acho que seria isso. Ótimo, ótimo. Bom, então, como você disse ali, né, desde que seja realizado o manejo totalmente correto e sejam feitas as escolhas certas, esse sistema aí só tem trazer benefícios, né? Bom, então acho que era isso, né? Agradeço a participação, a disponibilidade de estar nos ajudando, eu e o professor André. Eu acho que seria isso, gente. Muito obrigado por assistirem o vídeo e até a próxima. Obrigada, Felipe. Obrigada, professor André. Obrigada pela lembrança. Qualquer coisa, a gente sai à disposição.